Programa Atividade chegando para mais uma edição, minha gente. Copa do Mundo. São jogos, olha, multiplicidade de jogos, né? Parece que tem 150 jogos a Copa do Mundo, né? São muitos países, né? A maior Copa do Mundo, né? da história de Copas do Mundo, evidentemente. E tem jogos muito interessantes e outros nem tanto, né? Porque tem equipes assim que tem até as equipes que muitas vezes a gente não entende que vão enfrentar um país de grife, vamos dizer como a Inglaterra, a própria Argentina, a França, mas eles jogam de igual para igual, procuram, né, cotejar e tal, e mudou um pouco o futebol nesse sentido, porque tem seleções que a gente não imagina que tem algum potencial técnico e de boa qualidade, mas tem enfrentado aí tradicionais equipes, né, no pau a pau. Então, mas vamos ver aí quem vai ficar pelo caminho, né? Começa aí a se definir, chaves, etc. Quem é que passa para a próxima etapa e tal. E vamos ver o Brasil como é que se comporta na próxima sexta-feira. Tem uma grande expectativa do povo brasileiro, em que o forasteiro Ancelotti, né, o técnico da seleção brasileira, que eu não sei por que o Ancelotti é técnico da seleção brasileira. Aliás, o presidente está passeando lá com muitas gatas, está com a patroa, está com a criançada, e 2, 3 gatas. Isso é um negócio espetacular. Por isso que essa Copa é boa para ele, porque ele bota uma amante em cada país, entende? São 3 países, Canadá, México e Brasil. Então ele leva, a mulher deve estar então lá em Miami, a mulher do presidente da CBF. E as amantes ficam nos outros 2 países. Daí ele vai acompanhar a seleção, uma coisa ou outra, ele tem atividades, né, como presidente da CBF, daí ele vai lá namorar. E gasta um caminhão de dinheiro, tudo por conta da CBF. Que espetáculo. É a caixa preta. Isso aí vai ter que mudar. Agora, depois da Copa do Mundo, vamos ter que ver um caminho para mexer naquilo lá, sabe? Tem que ter uma instituição dentro do país que possa verificar como é que funciona aquilo lá, do âmbito financeiro, quanto entra, quanto gasta, quanto sai, para quem sai, paga quem. Hoje um presidente de federação, com todo respeito, aqui o nosso presidente, que eu gosto muito dele, é um gremista, mas eles ganham 220 mil por mês. Quem paga é a CBF. 220 mil um presidente de federação de Estado, né, como a Federação Gaúcha de Futebol. Pô, os caras ganham muito dinheiro para pagar tudo isso aí, minha gente. Olha que essa CBF rasga dinheiro, claro, com os patrocinadores que tem lá, né, gigantes, né? Gigantes lá, os asiáticos, enfim, de países desenvolvidos, primeiro mundo, são patrocinadores. Dizem que na seleção brasileira, quem se é escalado é que tem os melhores patrocinadores dos atletas. Quem não tem patrocinador forte fica de fora porque tem um esquema que tem que botar essa turma a jogar por causa da referência financeira das grifes que eles são patrocinados, né? Então essa gurizada, por exemplo, da seleção brasileira, tá nem aí para a Copa do Mundo, porque eles são todos já milionários, estão todos acomodados financeiramente, com muito dinheiro, né? Então a Copa do Mundo não acrescenta nada um título desse na vida financeira deles. Nem tampouco na vaidade, na prepotência, porque eles já estão realizados. Gente que sai normalmente da humildade e aí fica trilionário, né? Esse Vini Júnior ganha 18 milhões por mês, sabe lá o que é isso? No futebol. No futebol, fora patrocínios, etc, e fora o que ele já tem de investimentos. Tá? Então, o que representa uma Copa do Mundo? Eles estão reclamando que é época de férias, tem a Copa do Mundo, para eles é muito ruim. Eles dizem textualmente isso. Quer dizer, um país que o atleta não tem patriotismo, o nosso atleta, porque está lá fora. Já quando ele se estabeleceu como um craque do futebol, ele já foi levado para o exterior. Então ele não tem vínculo com a sua pátria, com o nosso país, com o Brasil. Então isso aí para eles é mão de obra. Não acrescenta nada no mundo financeiro desses rapazes. Jaime Eduardo Machado. Pois é, tem tantos aspectos aí a abordar com relação à Copa do Mundo e ao futebol que a gente não sabe nem por onde começar, né? Boa noite para o pessoal aí. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui. O pessoal já está falando do teu casaco. Já recebi aqui uma mensagem do teu casaco, dizendo que é bonito, que não é daqui. Meu casaco. Dizendo que é muito bonito e tal. Isso é do tempo que ainda tinha alfaiate. Agora não tem mais estou vendo. alfaiate. O corte é muito bonito. Tempo que ainda tinha alfaiate. Eu gosto muito Mas do corte eu tenho assistido os jogos, tenho assistido praticamente todos os jogos, né? Não assisti todos, evidentemente,
Mas a primeira coisa é que, como espetáculo, como congraçamento de pessoas, o resultado é extraordinário, né? Nós não vimos até agora nem desentendimento, sequer cartão vermelho houve até agora dentro do campo, né? Quer dizer, o clima assim, de congraçamento que proporciona uma Copa do Mundo organizada nos Estados Unidos pela FIFA, né? Mas com a contribuição de todas as outras federações, o clima é extraordinário, né? Nós vemos lá a Argentina abraçada com o brasileiro, os iranianos lá sendo recebidos pelos americanos, ignorando praticamente o estado de guerra. Quer dizer, tem esse lado positivo que o futebol proporciona. Agora, quanto ao futebol propriamente, o que eu observo é que é uma frase comum, né, vulgar, mas todo mundo aprendeu a jogar futebol. Quer dizer, hoje não tem mais diferença. Eu costumo até, antes dos jogos, dar uma olhadinha, pega lá a seleção do Marrocos, para ver onde os jogadores do Marrocos, quais jogadores do Marrocos jogam nos grandes clubes. Tu encontra lá jogadores do Marrocos, no PSG, no Wolverhampton, no Real Madrid, no Barcelona. Isso aí iguala a todos e isso aí que tem dado essa riqueza de espetáculo do ponto de vista de futebol, porque, como eu disse, todo mundo aprendeu a jogar. Uma goleadinha ali, a Alemanha, outra lá da Espanha, mas no mais, a Espanha até empatou, né? Quer dizer, as grandes seleções tradicionais têm feito resultados inesperados. Antigamente, eu lembro da Copa de 70, os jogos preparatórios, o Brasil começou a jogar aqui na América do Sul e goleou todo mundo. Quer dizer, hoje qualquer jogo aí contra o Equador, contra o Peru, é difícil, né? Por isso que eu disse assim, grosseiramente, todo mundo aprendeu a jogar futebol. Agora, quanto à seleção brasileira, eu não tenho ilusões em absoluto que possa chegar muito longe. Acho que não. Essa questão que o Zé levantou aqui dos patrocinadores é verdade. E hoje eu vi até um comentário de que não teria usado, no caso do nosso treinador, o Hendrick, porque o patrocinador dele é diferente. Não vou falar o nome aqui porque não cabe, mas não é o mesmo que patrocina a seleção. Quer dizer, a seleção tem um patrocinador, aquele Master, né, que se chama, né? Que é o sponsor, aquele que coloca e mais os próprios atletas. Dizer, então, esses aspectos comerciais todos estão envolvidos nessas disputas. E isso aí acaba tendo campeonato é financeiro, também. Não é de futebol. Também o campeonato é financeiro. Agora, infelizmente, como eu disse, quer dizer, a questão do espetáculo está garantida. Os jogos são maravilhosos, todos. A vibração da torcida, especialmente, eu insisto, esse congraçamento de torcedores das mais variadas origens que esquecem essas diferenças que tem havido aí e fora do campo de futebol e que dentro do campo elas realmente não acontecem. Você falou aí na questão do Ancelotti. O Ancelotti foi contratado pelo Caboclo lá atrás. Não foi o atual, o Chaldi, esse de Rondônia, que contratou. Não, eu acho que nasceu naquele lá. Não, ele foi contratado. Não, foi contratado pelo outro. Ah, é? Foi contratado pelo outro. O outro, e o outro, como se sabe, sofreu... Assediava as mulheres. Sofreu... Não, ele sofreu uma... Não, isso aí é um detalhe do comportamento dele. Agora, o principal é que houve fraude na eleição. Ele sofreu uma ação no Rio de Janeiro, né? Esse caboclo sofreu uma ação judicial no Rio de Janeiro. A ação subiu para o Supremo. Lá no Supremo, Gilmar Mendes acabou amigo da família fez um contrato de IDP com a CBF para ver se resolvia o negócio. O Caboclo tinha a intenção de fazer o contrato, mas ficou de tal forma escancarada a irregularidade da eleição que o Gilmar devolveu para São Paulo, mas o contrato entre a CBF e o IDP continuou. De modo que a coisa já começou mal na origem. E esse Chaldi teve que manter, preservar... Mas lá ninguém tem gabarito quando preside a CBF, já viu? Tudo tem rabo, tudo é sem vergonha. Mas isso para a FIFA é a mesma coisa. O que aconteceu com o Avelange, o que aconteceu com o Teixeira aqui, o que aconteceu com o outro presidente que sucedeu o Avelange lá, que eu não me lembro o nome. Isso aí, dele. O futebol tem isso, né? Especialmente na parte diretiva, né? E os salários são astronômicos. Quer dizer, os valores que se envolvem nisso aí são valores muito grandes e a tentação deve ser grande para fazer coisas tipo, você lembrou aí até a questão
familiar do Schaud, né? Que teria levado alguém. Quer dizer, jogar fora das 4 linhas, eu acho até aceitável. Agora, jogar fora das 4 linhas com o dinheiro da entidade, aí eu acho que é impedimento. Quer dizer, ele não pode fazer isso. Ele está fazendo isso com o dinheiro da CBF. Ele tem um pequeno... Pode levar para lá quem ele quiser. Ele tem um harém, o rapaz. Ele tem um harém. Mas ele pode fazer isso menos com o dinheiro da entidade. Quer dizer, o que se critica aí é o fato de ele ter levado isso levado, se é que levou, não sei, com o dinheiro da entidade. Né? O problema é esse. De modo que, vamos lá, eu acho que uma Copa do Mundo é um acontecimento. O futebol hoje é um espetáculo que consegue reunir, inclusive durante o Brasileirão, né, 20, 30, 40 mil pessoas de 3, 4, 5 dias. Né? Qual é o espetáculo, seja artístico, seja de que natureza for, que consegue reunir o interesse de tamanho número nenhum? Quer dizer, o futebol hoje é a diversão por excelência. E se a gente lá que não entende futebol, vai para o estádio para se divertir, para festejar, como nós temos visto aí. A maioria daquelas pessoas, aquelas senhoras, aquelas moças, não entende futebol, mas elas vão lá para se divertir. Eu acho que está muito bonito. Tá certo. E aí, meu amigo... Nilton Calil. O senhor é o chefe do Kibe. Chefe do Kibe, né? Que é chefe do Kibe tá bom, né? Eu esperei encontrar alguma coisa aqui. Nilton Calil, um grande advogado, de alta projeção. Não, mas parabéns, eu tenho recebido as melhores referências. Que é advogado, o Calil, que está na tua bancada lá, eu tive uma causa que ele venceu, era difícil, tá bonito, né? Ninguém fala mal quando fala bem, porque aqui eu sempre digo, não se joga confete nem purpurina, só se fala a verdade. Esses elogios ele não faz para mim, viu? Eu sou muito procurador antigo, da República, eu estou há 30 anos. Mas o senhor mandou no país, se o senhor estivesse lá hoje, ia corrigir todos esses danos. Não, mas o senhor estaria corrigindo todos esses danos da nação, tenho certeza, com a sua virtude, né, moral. Mas eu gostaria de estar lá nessa hora, mas não estou, infelizmente. Pois é. Não tenho voz. Será que seria amigo? A única voz que eu tenho é essa aqui, a poderosa. É verdade. É a única voz que E eu aí, tenho. Nilton Calil? Essa questão o Kibe fica para outra hora, tá, gente? Mas Olha, podia chegar com um kibezinho aqui, uma hora eu trago um vinho, uma coisa ou outra. Tá certo. Mas, de qualquer maneira, essa Copa do Mundo realmente é um acontecimento mundial. Nós temos aí, nós realizamos de 4 em 4 anos as Olimpíadas, se realiza no mundo a Olimpíada, é uma equipe, as Olimpíadas, é a Olimpíada, né, no conjunto de jogos, né. Cada Olimpíada hoje vem congregando praticamente 200 países e assim por diante. Mas o futebol é um esporte que está no âmago dos povos, né? As pessoas têm sentimento, hoje com essa Copa do Mundo com 48 países, e a gente está ouvindo falar no Uzbequistão, na República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo é o ex-Zaire, vive em guerra. Né? Tem a República do Congo, que é ao lado, quem conhece o mapa da África, tem o Zaire, ex-Zaire, que é a República Democrática do Congo. Democrática porque é comunista, quer dizer, o comunismo gosta de democracia, nunca vi, gosta de denominar-se como democrata. Essa é uma coisa, parece que é a forçada República Democrática da Alemanha. Olha aqui, aquilo lá era um horror no pós-guerra, assim por diante. Mas, de qualquer maneira, esses 48 países vêm dando lição de civilidade, porque nos trouxe, nos trouxeram, na verdade, né, o espírito do esporte. Independente do que o Silva fala da civilidade com relação ao seu próprio país, o esporte transmite, pelo menos transmite a eficácia da fraternidade. E o futebol nessa Copa do Mundo, pelo menos na sua primeira semana, praticamente, quase primeira semana de realização, vem demonstrando, como disse o Jaime, não houve nenhuma expulsão, houve um ou outro cartão amarelo? Cartão amarelo, né? E as pessoas estão no estádio se divertindo, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, conhecido aqui em Porto Alegre, que viajou ontem para o México, ele não tinha ingresso,
né? Mas ele ia com os filhos escolher o México para fazer uma determinada viagem, eles iam curtir a Copa no México, nos fãs, nas FanFests. Já estavam reservados, já tinham comprado ingresso, não sei o quê, até porque ele não tinha ingresso. Não, ele me disse que eu não posso ir com 2 filhos, eu não tenho condições de... Ele é alto funcionário estadual, mas não tem limite, ele não é ministro do Supremo, nem magistrado com penduricalho. Ele disse, eu não tenho condições de pagar $1.000 e poucos por um ingresso. Mas nós, como meus filhos escolheram essa nossa viagem, que nós estamos fazendo dos 3 para o México, eles iam conhecer as pirâmides, aquelas coisas todas lá, ele disse, nós vamos para a FanFest, já comprei os ingressos para a FanFest. Está se divertindo, futebol. Futebol é um exemplo hoje e não é um exemplo negativo, né, com relação à sua universalidade. A nossa equipe, a equipe brasileira é outro problema. A CBF é outro problema. Nós estamos pagando as nossas mazelas. É isso, Silvio. É uma palavrinha só sobre Neymar. Posso falar? Pode. Eu acho, não sei o que vocês pensam, mas a convocação do Neymar pelo Ancelotti foi simplesmente uma convocação para tirar o dele da reta. Sem dúvida. Era tal o movimento em torno do Neymar, que está 2 anos no Santos e não conseguiu entrar em campo ainda, que ele convocou. Porque se ele não convoca e dá errado, e a chance de dar errado é muito grande, a culpa é dele por não ter convocado Neymar. Isso já aconteceu lá atrás com o Ronaldo, já aconteceu lá atrás com o Romário, que o treinador não convocou e todo mundo queria que convocasse, perdeu e foi por culpa dele. A mesma coisa, quer dizer, não se espera nada do Mais Neymar. antiga tem a história do Falcão. Quem tem um pouquinho de ideia do que está acontecendo com relação ao Neymar, não espere nada dele, que não vai acontecer nada. Muito bem, então tá, vamos falar do Banrisul então? Vamos. O Banrisul está com esse projeto aí, que é esse produto, que é um projeto de educação, né, financeira para jovens. É um negócio fantástico, sabe? Banrisul apresenta o Banriway, tá? O Banriway que é a conta digital que marca o início da vida financeira de crianças e adolescentes. Ele é sem tarifa mensal, o Banriway oferece Pix, Banricompras, rendimento automático e recarga de celular, tudo integrado ao dia a dia. Cada funcionalidade foi pensada para ensinar na prática o valor do dinheiro e incentivar escolhas mais conscientes desde cedo. Enquanto os filhos ganham autonomia e aprendem a lidar com o próprio dinheiro, os pais acompanham cada movimentação, definem limites e recebem notificações pelo aplicativo Banrisul, tudo de forma simples e segura. Assim, a família participa de perto da construção de hábitos financeiros mais responsáveis, estimulando o diálogo sobre planejamento, organização e consumo consciente. Mensagem Banrisul. Meu filho, manda mensagem quando acabar a prova pra eu te buscar, tá? Pior é que eu tô com pouca bateria e não trouxe o carregador. Ah, meu, tem que te ligar. Vive esquecendo as coisas. Opa, tudo bem. Ué, meu cartão? Passa no meu. Vive esquecendo as coisas. Banriway é a primeira conta do seu filho, para ele aprender a cuidar do dinheiro com o seu acompanhamento. Banriway, a vida financeira do seu filho começa aqui. Tranquilo, vamos adiante. Vamos até Uruguai, vamos até Punta del Este, vamos até Montevidéu, vamos aqui em Porto Alegre. Não precisa pegar o carro, o avião, o ônibus, nada, tá bom? Porque nós temos aqui o Uruguai em Porto Alegre. Eu estou falando da Parrilla del Sur, né? E, aliás, a Copa do Mundo está passando por lá também, né? Não precisa ir aos Estados Unidos, né? Ao Canadá, ao México. Nós temos a nossa Copa do Mundo na Parrilla del Sur, exatamente nos jogos, especialmente do Brasil e do Uruguai. Nós temos aí uma promoção imperdível, tá? Para todos vocês aí na Parrilla del Sur, tá bom, minha gente? Então, o que está acontecendo? Você tem lá, nos dias dos jogos, durante os jogos do Brasil e do Uruguai, você tem um entrecô espetacular, saboroso demais, e o preço dele é uma promoção da Parrilla del Sur, tá? Da direção, tá? Quando eu digo da direção, eu falo das figuras do Darcy e da Maristela Desbecel, que são os dirigentes da Parrilla del Sur. Então, eles fizeram essa promoção para os dias de jogos, durante os jogos do Brasil e do Uruguai. Você tem um entrecô de R$ 65,90, tá? Por R$ 39,90. R$ 65,90 por R$ 39,90 durante os jogos do Brasil e durante o resto do expediente, a tarifa normal, tá vendo? Os preços são os normais do cardápio. Aliás, todo o cardápio continua funcionando normalmente, né? Você não precisa saborear o entrecô se não quiser durante o jogo, mas tem essa promoção
pela metade do preço praticamente, tá bom? Com estacionamento, manobrista, sem pagamento. Cortesia da Parrilla del Sur, tá? Então, é fora de série, você vai lá, né, tem vinhos, né, espumantes, temos lá drinks, né, uma caipira maravilhosa, vinhos importados nacionais, cervejas nacionais importadas, tudo de bom na Parrilla del Sur, que é o Uruguai, um pedaço do Uruguai aqui no Rio Grande do Sul, exatamente ali na Avenida Nilópolis, 111, bairro Petrópolis, com os telefones 3012-7878 e também tem o estacionamento, também tem pelo WhatsApp, você pode fazer reserva pelo 99-12-26-771. 99-122-6771, também o WhatsApp, ou 3012-7878, para você, então, fazer as suas reservas, tá bom? Você vai assistir um jogo maravilhoso, espetacular, com aquele cardápio maravilhoso e saboreando um entrecô por R$ 39,90 e não R$ 65,90, como é o preço normal. Então, tudo de bom. E as promoções normais da semana continuam também lá na Parrilla del Sur, tá bom? Então, o Uruguai é aqui, a maior parrilla, a autêntica cozinha uruguaia em Porto Alegre, Avenida Lopes 111, 3012-7878 e mais o 99-122-6771 para reservas nos jogos do Uruguai e do Brasil. Outra, também os dirigentes fizeram mais essa gentileza para os clientes. Você pode, durante o jogo, estar lá saboreando lá um entrecô, pode encomendar para levar para casa pelo mesmo preço. Pode levar 1, 2, 3 pelo mesmo preço dos 39 da promoção, dos R$ 39,90, durante os jogos do Brasil e do Uruguai. Tá bom? Perfeito. Daqui nós vamos dizer que Poa está ficando boa. Poa está ficando boa, tá certo? É a Porto Alegre, querida nossa, né? E está cada vez crescendo mais, a nossa querida Porto Alegre. Então, com Porto Alegre está ficando boa, com essa mensagem linda, maravilhosa da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Olha aí que coisa linda. Sabe por que Poa tá ficando boa? 85 comunidades visitadas em apenas um ano no programa Mais Comunidade. Poa tá ficando boa. Revitalização do quadrilátero central. Poa tá ficando boa. Mais de 2.100 novas vagas na educação infantil. Poa tá ficando boa. É a prefeitura trabalhando para deixar a cidade melhor e você numa boa. A minha boa, a tua boa, a nossa boa. Poa tá ficando boa. Prefeitura de Porto Alegre. A gente trabalha, a vida melhora. A American Airlines, uma das maiores companhias aéreas do planeta, a maior dos Estados Unidos, tá? Ela está declinando de tantas escalas, né? Ela estava com problema com os passageiros, reclamando muito, porque haviam muitas escalas nos voos da American Airlines. Então, ela está refazendo a logística, tá? Diminuindo. Voos que tinham 4 escalas estão tendo 2. Então, está aí a American Airlines fazendo tudo pelo seu cliente, pelo seu passageiro, né? Aquele que tem os seus bilhetes aéreos, especialmente saindo lá de Guarulhos, aqui do Brasil. Então, o pessoal aí que está acostumado a viajar com a American Airlines, fique tranquilo, porque a empresa está minimizando as escalas, tá bom? Então, você estava indo um voo com 4 escalas, saindo lá de São Paulo, terminou, de Brasília, enfim, lá de Recife, terminou. Ou seja, está sendo refeito toda essa logística, passando de 4 escalas para 2. É um movimento que a empresa aérea americana está fazendo para contemplar os seus passageiros, que cansa, né? Muita escala é complicado. Então, bonito aí essa providência da American Airlines em diminuir as escalas, facilitando a vida dos seus passageiros. Chega mais rápido e muito menos cansativo o voo, tá bom? Ok, dado o recado da American Airlines. Daqui nós vamos ainda dizer que nós temos Sucos Petri, que é a bebida de todas as estações, é a bebida do ano inteiro, sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, 100% natural. E a água de coco, na hora da hidratação do seu organismo, é indispensável. Então, água de coco Petri. Tudo isso é sem adição de água, açúcares e sem conservantes. Bebida do ano inteiro. É o mais vendido, esse suco Petri, tá? No nosso comércio, né? Supermercadista, etc. e tal, bares, restaurantes, lancherias, e, portanto, é o mais vendido, o mais consumido. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. Uva, laranja e a água de coco Petri. Tudo 100% natural. Nilton Galil, o estreito está estreito ou está largando? Como é que está lá o Irã e os Estados Unidos? Já não está, a sintonia hoje azedou um pouquinho, sabia? A questão nós estamos ali, tem uma situação, continua a situação complicada, não só a questão dos Estados Unidos com o Irã, como também o problema de Israel com o Irã,
que envolve o Hezbollah, o Hamas, o não sei mais quem, e Israel continua praticando os seus atos de conquista, né, sempre com esse objetivo. E aí vem um contraponto do presidente dos Estados Unidos dizer que que Israel não poderia continuar nesta situação. É que realmente quem sustenta toda esse poder bélico, essa vontade bélica de Israel com relação à ocupação da faixa de Gaza e o sul do Líbano, é a política do primeiro-ministro, né? Que quer ser belicoso para poder se defender internamente. Na verdade, é isso que está acontecendo com Israel. E há um contraponto, uma discussão. Israel diz que faz um cessar-fogo. O presidente do Líbano, o primeiro-ministro, esteve hoje fazendo uma manifestação dizendo que o Líbano vai resolver com Israel o seu problema, tá? Que não deveria se envolver a questão do Irã com Israel e os Estados Unidos, né? Mas continua essa discussão quase para nós estéril, mas que na verdade está afetando todos aqueles povos, tanto o povo israelense quanto o povo o palestino, quanto a Síria e o Líbano, né? E esse envolvimento do Irã com os Estados Unidos, que o presidente Trump está num problema, né? Ele criou o problema e agora não sabe como numa sair. enrascada. Ele não sabe como sair. É verdade. Na realidade, quem colheu divisas foi o Irã, né? Porque rivalizando com uma potência como os Estados Unidos, eles não se encolheram, né? Encararam, vamos assim dizer, os Estados Unidos, né? Não se intimidaram com tudo que o Trump ameaçou e revidaram em muitas ocasiões. Então, quem está perdendo, inclusive perdeu popularidade dentro do seu país, o Donald Trump, seus eleitores estão furiosos com ele. O custo de vida nos Estados Unidos disparou. O sujeito que entra no supermercado hoje tem que quase dobrar, botar 50% no mínimo a mais em dólares para fazer a sua compra que vai fazer no supermercado, no mínimo. O combustível está muito caro nos Estados Unidos, enfim, tudo está muito, muito caro lá nos Estados Unidos, por exemplo, e não só lá. Com essa crise toda que se estabeleceu exatamente nascendo na dificuldade do abastecimento de petróleo mundo afora. Então, tudo estoura nisso aí. Imagina aqui no Brasil também, né? Transporte todo, né, de carga, né? No Brasil é tudo pela rodovia, né? Nós não temos mais vias férreas, não temos tudo que o custo é inferior, é tudo no pneu, é tudo no combustível, é tudo na estrada, estradas ruins, pequenas, estreitas. Caras. Né? Caras, né? Pedágio, vai tudo estourar no bolso do consumidor. Quem paga a conta sempre é o cidadão, a cidadã. Fala, Jaime Eduardo Machado. Eu só não acredito que isso aí, em relação ao Brasil, tenha sido provocado por alguém da direita, né? Aquela coisa de que o Bolsonaro vai lá, porque é muito grande a nação americana para ter se deixado influenciar por alguém daqui para chegar ao ponto de tu ter que invocar a soberania do país porque houve esse problema. Eu estou falando isso porque esse assunto aí eu acho que já foi esgotado aí pelo Calil. E eu gostaria de comentar essa questão aí do julgamento do Eduardo Bolsonaro. Por favor. Quer dizer, isso aí... Uma anormalidade absoluta. O objetivo disso, claramente, quer dizer, houve um enquadramento de uma ação dentro de uma atuação política. Não há enquadramento penal porque ele fez. E as irregularidades do processo são terríveis. Quer dizer, o básico, que é a citação de alguém que está no exterior, é a citação por rogatória. Claro. Vai a quarta rogatória para os Estados Unidos e eles citam lá o cidadão que está lá. Agora, como é que foi feito? Pelo Diário Oficial, quer dizer, ele sequer fazia parte do processo. Eu me dou trabalho sempre que acontecem esses episódios aí que deixam em dúvida a neutralidade do tribunal que julga, no caso do Supremo, me dou trabalho de ouvir a opinião de juristas que nós temos acesso aí pelas redes sociais e se verifica ali que todos eles têm o mesmo pensamento, quer dizer, e esse caso específico, não vamos falar em outros, esse caso específico do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, para ser Bolsonaro, para ser filho do Bolsonaro, a questão é jurídica, não é política. Esse caso aí é um claro exemplo de perseguição, quer dizer, querem de toda forma evitar que haja qualquer Bolsonaro concorrendo à presidência da República, seja o próprio, seja filho,
Isso aí é da política, independentemente de quem esteja com quem. Agora, o que deixa preocupados a todos, né, é o fato de que o Supremo está comprometido, como está comprometido nessa questão do Vorcaro. Quer dizer, isso aí dá uma insegurança absoluta em todas as pessoas, né? Quer dizer, ninguém mais tem segurança de que vá propor uma ação judicial, de que vai receber uma citação e que a coisa vai correr normalmente de acordo com o que estabelece a lei ou a Constituição. Quer dizer, é aquela coisa da juristocracia. Tem esse termo novo agora, tem até um livro, estava comentando com o Zé antes do programa, um livro escrito por um advogado de São Paulo, que teve grande sucesso, está inclusive na Europa agora, foi traduzido para várias línguas, escrito em 2021, mas que só agora apareceu, é Juristocracia, o fim da democracia. O que é a juristocracia? É, dentre os três poderes, a delegação para um poder só para comandar e dirigir o governo de um país. Quer dizer, o executivo abre mão de suas prerrogativas porque tem dentro do judiciário aqueles que foram nomeados, que, portanto, são a favor do presidente da República, e o Congresso faz a mesma coisa. Quer dizer, isso aí não é um fenômeno brasileiro só, é um fenômeno mundial, mas aqui ele está exacerbado porque essa dicotomia é absoluta. Mas tem um remédio para isso, Gemes, né? Tem um remédio para essas situações. É uma renovação em outubro do Senado da República, uma renovação com senadores caras limpas, uma renovação profunda, porque o Senado pode modificar essa situação esdrúxula do Supremo Tribunal Federal. Porque aí esse pessoal vai baixar a crista. Agora, como nós temos um Senado todo de rabo preso, ou quase todo, por favor, né? Com certeza, quase todo, então a coisa não funciona. Eles não têm coragem de botar a mão lá no Supremo Tribunal Federal, porque o Senado tem essa autoridade de caçar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, se o eleitor souber usar o seu voto devidamente nas eleições de outubro, renovando e vendo em quem está votando, se esse candidato a senador não tem rabo, tem uma proposta legal, tem um currículo, beleza, legal, propostas inteligentes, saudáveis, limpas, né? Não pode botar pessoas comprometidas lá, com situações em judiciário também, isso e aquilo. Porque daí o cara diz, opa, tu vai mexer comigo, eu mexo com o teu processo está guardado aqui. Então, tem que renovar o máximo possível, claro, não vai renovar 100%, mas renovando a metade já está bom. Mas com gente decente, cara limpa, aí nós vamos adiante. Tá, tu quer concluir, já? Não, isso aí, tudo isso é verdade, agora, isso não é coisa que se resolva. Não é resolver agora, é o caminho para a solução. Acho que é o caminho. Agora, se você tem lá dentro do Supremo Tribunal Federal ministros que foram nomeados pelo presidente da República e ele, por eventualidade, for reeleito, né, vai continuar a mesma coisa. Quer dizer, se criou uma situação tal que hoje, no Brasil, tudo passa pelo Judiciário, tudo passa pelo Supremo. E no Supremo nós já sabemos quem é quem, né? Todos eles já mostraram a cara, infelizmente é assim. Esse caso do Vorcaro, essa discussão que houve no Supremo ontem entre dois ministros, né? Entre o Mendonça e Gilmar Mendes, aquilo ali é assustador. É assustador. Quer dizer, foi um desafio feito pelo Gilmar Mendes, que é o decano, né? Que quis comparar com a Lava Jato, e o que reptou o Mendonça, que aquilo ali não é apenas crime de colarinho branco, como foi o caso da Lava Jato, e nem deixou que comparasse com a Lava Jato. Aquilo ali é crime de máfia, com estamentos em camadas superiores da administração pública. Ele estava indiretamente se referindo até à participação de ministros do próprio Supremo. Ele deixou claro isso aí. Agora, essa preocupação... Veja bem, o que se cogitava ali era de libertar um primo do Vorcaro, né, e o outro irmão dele, se não me engano, né? E o que aconteceu? O Gilmar defendeu que eles fossem libertados. Por quê? Porque eles estariam sendo pressionados para fazer delação. A exemplo do que ele acha que foi feito lá atrás da Lava Jato. Ele diz,
Não é o caso de lembrar a Lava Jato, embora na Lava Jato tenha sido cometidos alguns excessos, porque aqui a questão é mais em cima. A delação é ingrata. É mais em cima. A delação não pode acontecer. Não, a delação, no caso, pode ela está acontecer. sendo claramente abafada. Abafado, claro. Está sendo Outra coisa, eles batem sempre na claramente mesma tecla, abafada. sempre na mesma Veja tecla. bem, a Polícia Tem Federal... tanta gente envolvida, A só Polícia fala no- Federal não aceitou a delação, mas ninguém ficou sabendo por que não aceitou. Ah, porque ela foi... Não, se não acrescentou nada, Ah, tá, não não. acrescentou nada. Vai para a PGR, né? Vai para a PGR e a PGR diz a mesma coisa, né? Então, há uma desconfiança de que, se existem, no caso do Vorcaro, eu posso até chamar, assim, jocosamente, quer dizer, é o subornador geral da República, porque estava todo mundo envolvido. E esse é um título que exige que haja abafadores gerais também. É verdade. Agora, quem são os abafadores, todo mundo suspeita, mas ninguém comprova. É uma situação muito difícil. Agora, em resumo, o Eduardo disse, em resumo, o seguinte, que o objetivo é mexer com as eleições. Quer dizer, nós estamos todos envolvidos numa questão política a pretexto de uma questão técnica. Quer dizer, a questão técnica está sendo invocada, mas, no fundo, tudo isso aí que nós estamos vendo é puramente político. Perfeito. Só para complementar as colocações feitas pelo Jaime, que estão perfeitamente em consonância com a aplicação... Procedentes. Não, procedentes, não há nenhuma dúvida. Mas a questão não é só a questão preliminar levantada pelo Jaime com relação à citação por rogatória, que não aconteceu e simplesmente ser suprida por um ato, por um edital no Diário Oficial. Olha a obrigação que tem o cara lá nos Estados Unidos de ler o Diário Oficial. Não tem nem obrigação de ler o Diário Oficial e nem até porque ele tem lugar certo e sabido, né? Ele tem Como lugar, se fosse pelo Tem residência fixa. New York Times, ele tem né? lugar certo e sabido, né? Mas a questão, o que me chama a atenção, e só para efeito de complementar esse assunto, que é rumoroso, sempre quando a gente trata coisas do direito em que o Supremo ou as manifestações não neutras do Supremo promovem a criatividade desses nossos ministros, aí, principalmente do ministro Mor, né? É a questão de mérito. É a questão de mérito que o Eduardo levou 4 anos por coação, né? A coação é um negócio que é o pressionar ou constranger alguém, tá? Por meio de ameaça, violência e intimação. Ameaçar testemunha, ameaçar o juiz. A primeira coisa quando se trata desse delito na faculdade é essa definição que o professor dá para qualquer aluno, está escrito até no código, né? Agora, o Supremo ontem conseguiu trazer a moderna definição de coação, que é o comprometer a liberdade de alguém por qualquer ato, né? Que o Supremo assumiu o ministro Moraes, a sua turma ali, né? Colocou a carapuça e vão aplicar agora. O sujeito está discutindo lá nos Estados Unidos, ele está falando com o presidente, olha a força do Bolsonaro, né, desse Eduardo aí, né, para efeito de coagir a justiça brasileira. Coagir a justiça brasileira, isso é um absurdo. O mérito é um absurdo. Desculpa, só para complementar esse assunto, tá? Depois vamos para outro, não tem nada. Vamos lá. Muito bem. Enquanto não tornar esse rapaz Bolsonaro inelegível, que é o candidato, que é o grande adversário do atual presidente, né? Então, o caminho que eles estão trilhando é esse, acharem uma maneira de tornarem-o inelegível. Bom, vamos falar do Zafre, se encaminha para o seu centenário, né? Eu digo aqui todos os dias, né? Porque já está no 91 anos. E aquela filosofia estratégica do grupo, né? Que é absolutamente verdadeira, lá economizar é comprar absolutamente bem e de maneira extremamente econômica. Dá uma olhada aí. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho!
Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Adiante, vamos falando de Sicredi. Sicredi Origens RS é um banco espetacular, onde você não é um correntista, você é um sócio, né? Ao cabo de cada exercício, você tem na sua conta lá os seus dividendos. Investir, evidentemente, que é pensar no futuro, né? Investir, crescer financeiramente. E com o Investizou, você pode ainda ficar mais divertido, porque é um negócio fantástico. Olha só a ideia do Sicredi. Ao realizar novos investimentos do Sicredi, você pode ganhar mascotes colecionáveis exclusivos. Mascotes colecionáveis exclusivos. É a oportunidade de diversificar sua carteira, fortalecer sua estratégia financeira e ainda conquistar a coleção de bichinhos de pelúcia. Fale com o seu gerente e saiba como participar desta campanha maravilhosa, estratégica da Sicredi. Dá uma olhada. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Vamos falar aqui da Green. Isso é uma marca fortíssima, né? Isso é uma grife nacional, verde e amarela, né? Green Benefícios, Green Car. Olha aqui, ó. Sua empresa procura benefícios que façam sentido para o colaborador e também facilitem a rotina do RH. A área de recursos humanos é extremamente complexa, então facilite essa rotina do RH. A Green oferece soluções em alimentação, refeição, mobilidade, premiação e Green Saúde, com mais de 35 anos de experiência. Tudo isso com tecnologia, atendimento próximo e a segurança de quem entende as necessidades das empresas e das pessoas. Saiba mais em www.greenbenefícios.com.br. Então está aí a Green oferecendo tudo de bom para as suas empresas, né? Atendendo às necessidades tanto de empresas quanto de pessoas. É um negócio fantástico. Por isso que a Green tem essa posição invejável em todo o território brasileiro, né, com toda a sua qualidade de gestão e oferecendo ao máximo, né, aos seus clientes. Então tá. Daqui nós vamos adiante ainda, sabe? Falando agora, sabe de quem, minha gente? Da TAP Transportes Aéreos Portugueses, que está aí chegando a hora da quarta frequência para Portugal, aqui diretamente do Aeroporto Internacional Salgado Filho. São 4 frequências prometidas para o final de julho, tá bom? Então é um negócio fantástico, você não tem que ir a São Paulo, dispensa o Guarulhos e sai de Porto Alegre e desce na Europa. Melhor dito, Lisboa, Portugal. De lá vai para qualquer destino da própria Europa ou mundo afora, pelas aeronaves de altíssima geração da TAP Transportes Aéreos Portugueses. Tudo de bom. Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas à sua disposição, com tarifas civilizadas e aquele atendimento luso, a bordo, de qualidade, que só a TAP Linhas Aéreas possui. Um voo de 11 horas, direto de Porto Alegre a Lisboa, sem escalas. 11 horas direto. Sai de Porto Alegre, desce na Europa, desce em Lisboa com os irmãos portugueses. Tá bom? Ok. Jaime Eduardo Machado. Vocês se deram conta de que já faz 9 meses que saiu o Barroso do Supremo e ficou tudo por isso mesmo? Não, já tentaram botar, mas não conseguiram. Agora é só depois da eleição. Se tentaram botar, mas não botaram, teriam que botar, porque isso é um descaso, né, institucional grave, na minha observação. Imagina se roda de Se a Constituição estabelece que são 11 ministros, o presidente tem que providenciar a colocação de outro. Senão, veja bem, como não há nenhuma imposição de que ele coloque, mas o senso comum indica e o número de ministros previsto na Constituição aponta que tem que ser 11, tem que ser 11, quer dizer, ele não pode funcionar com 10. Né? Não tem legitimidade. Não, legitimidade tem. Não tem, mas o certo tem, é com 11. É que cria dificuldade. Mas fica faltando um voto sempre. Que cria, esse voto, às vezes, pode cria dificuldade. Esse voto pode Se ser bem decisivo. que aqui, com essas decisões monocráticas, isso aí passa despercebido. Agora, quando ele ameaçou recolocá-lo, aquilo ali foi uma afronta ao Congresso, porque nós não temos que olhar o Congresso pela composição. O voto muda o Nós rumo temos que olhar o Congresso por ser um órgão indispensável
a composição dos poderes, né? Quer dizer, vai colocar de novo. Eu vi até o Sarney dar uma entrevista e parece que a emissora estava puxando para o lado da não indicação ou da legitimação da reposição dele, né? Da reindicação dele para o Supremo, dizendo assim, não, mas isso já houve aqui no país. Eu fui pesquisar, esse já houve foi quando Francisco Rezec foi indicado 2 vezes, só que nas 2 vezes ele foi indicado, ele foi aceito. Né? Na primeira vez ele saiu para ser, saiu do gabinete do ministro João Leitão de Abreu, depois saiu, voltou e saiu, foi de novo. Quer dizer, então não existe precedente nisso aqui. Claro. Eu lembro que, inclusive, para nomear, quando saiu o Procurador-Geral da República anterior, ele levou um tempão enorme para indicar o novo, né, para poder escolher. Quer dizer, isso aí demonstra o desprezo, a desconsideração que existe com relação às instituições. Elas têm que ser respeitadas. Quer dizer, as pessoas integram as instituições, mas as instituições estão acima das pessoas. Então, eu acho que isso aí não pode ser tratado como matéria política. É isso que eu quero dizer, Zé. Não, mas está certo, porque a questão da nomeação pelo presidente, porque no caso aqui se trata da indicação do presidente da República, né, que historicamente no Brasil vem sendo sempre aceita essa indicação, né? Agora o presidente quer nomear, na verdade, né? Em outra, mudando o termo. Porque... isso aí já é uma coisa mais... Rodou na indicação, rodou na indicação. Agora, tem que curar a ferida. O pior de todo esse evento, depois da votação no Senado, com relação à indicação do nome do indicado pela presidência, né, é a ignorância do presidente. Porque não pode o presidente 2, 3 dias ou meia dúzia de dias depois dizer que vai reconduzir aquele nome. Até porque não é possível. Está rejeitado, acabou. Rejeitado está rejeitado. Não é possível. Não é problema de rejeitar, é que a Constituição não prevê isso. Tá certo? Não tem bate e volta. Não tem bate e volta, não, de novo, vamos fazer. E depois é o seguinte, revela toda a questão política que é encarado esse assunto. E revela que nós temos que, independente de quem seja eleito para o Senado e assim por diante, nós temos que, o sistema tem que alterar a indicação pela presidência diretamente desse assunto. Eu acho, possível. Concluindo esse assunto, Zé, que tu levantaste, agora dizer, por que não indica antes da eleição? Porque a coisa se tornou política. Quer dizer, sofrer mais uma derrota, é perigoso. Derrota política do presidente da República. Agora, isso aí revela que, primeiro, está o interesse na eleição. E, em segundo lugar, o funcionamento da instituição. Do país, das instituições. Exato. Muito bem. Vamos falar do Di Paolo aqui, minha gente. Grupo Di Paolo de Galetos. Nosso amigo Paulo Jeremias, na semana que vem, deverá estar conosco aqui na bancada. Que é o presidente do Grupo de Paolo de Galetos, né? Existem marcas que servem refeições e também existem marcas que constroem experiências. Inspirado na tradição da colonização italiana na Serra Gaúcha, o Di Paolo transformou hospitalidade, excelência e autenticidade em referência nacional. São mais de 3 décadas de história, 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. Di Paolo, sabor que atravessa gerações. É um negócio fantástico. O Di Paolo, o sabor dos seus galetos, a perfeição, o conforto das lojas, climatização, estrategicamente posicionadas. É um negócio fantástico a organização do grupo Di Paolo de Galetos. Né? Por isso que expande e está chegando na capital federal, em Brasília, o grupo Di Paolo, com mais uma loja muito bem elaborada, maravilhosa, oferecer esse produto sensacional, o sabor maravilhoso do Rio Grande do Sul, através do galeto Di Paolo. Vamos adiante ainda, dizendo que nós vamos falar aqui, dizendo que, olha, aqui, 21 horas, termina aqui o nosso programa, tá? Chega aí o Alexandre Garcia com o seu comentário maravilhoso. E 8 horas da manhã, né? 8 horas da manhã, ao vivo, sempre, o Boris Casoy também aqui na nossa emissora. O 524 da Claronet TV, né? 524 é RS Play, a nossa televisão com uma grade muito bem elaborada e onde está aí o nosso programa Atividade, né? Que está aí se encaminhando para os seus 34 anos no ar, sempre ao vivo. Então,
Alexandre Garcia, após o programa, agora 21 horas, e de manhã cedo aqui, cedo, nem tão cedo, né? 8 horas, comentário muito interessante também, maravilhoso, imperdível, eu diria, do Boris Casoy aqui na nossa emissora. Tá? Ovos orgânicos é tudo de bom, né? É saúde pura, né? Ovos orgânicos eu falo do Sítio Gigante, alimentação saudável. Hoje todos, né, estão procurando cada vez mais ter produtos maravilhosos, saudáveis, né? Na sua cozinha, na sua residência, né? Na composição do seu almoço, do seu jantar, das suas refeições. E também, não só na iniciativa privada, restaurantes, bares, lancherias também, quando tem capricho absoluto, ovos orgânicos é bom demais. Temos aqui um chefe de cozinha que sabe qual é o valor de ovos orgânicos pela sua qualidade, né? Da confecção de pratos, etc. e tal, e o próprio sabor, né? Então, ovos orgânicos do Sítio Gigante, comandado lá pelo empresário Eduardo Tartarotti, Gigante. Ovos maravilhosos, que são assim, ó. São um sistema que prioriza o bem-estar animal, galinhas criadas soltas com acesso à pastagem, alimentação com insumos orgânicos e não transgênicos. Galinhas não recebem antibióticos, garantindo a pureza dos ovos. Assim funciona o Sítio Gigante. Está lá o telefone, você encontra, né, em floriculturas, agropecuárias e tal, está aí o contato. E também temos aí na Feira Ecológica, ali no Menino Deus, na Secretaria da Agricultura, às quartas e os sábados. Às quartas pela tarde e aos sábados pela manhã. Né? Então, por sinal, hoje tinha, de tarde agora tinha lá o estande do Sítio Gigante com os ovos orgânicos. Agora no sábado de manhã também, novamente ali na Getúlio Vargas, Secretaria da Agricultura. Olha aqui, o seu pet, seu gatinho está com problema, ou pode ter um probleminha amanhã depois, aí vamos lá direto para o Armazém Quatro Patas, tá? Com o médico veterinário, exatamente o nosso amigo, extremamente competente, Oscar Dávila. Então, o Armazém Quatro Patas resolve cirurgias, internações, exames, né? Olha aqui, tudo de bom, tem farmácia, né? Para o seu pet, seu gatinho, exames de sangue. Olha aqui, só coisa boa. 3307-4004, ali na Domingos Crescêncio, 675, no bairro Santana, na capital de todos nós gaúchos, tá? O médico veterinário o Oscar Dávila é competente, uma barbaridade, tem uma clientela singular por toda a estrutura do Armazém Quatro Patas, né? Nas soluções de qualquer enfermidade, dificuldade. Tem banho, tosa, tem tudo, né? Farmácia, tem tudo que você possa imaginar para o seu pet e para o seu gatinho, tá bom? Armazém Quatro Patas. Fala, Jaime. Eu não posso deixar de fazer, ainda que rapidamente, um elogio. Eu não posso deixar de fazer, ainda que rapidamente, um elogio à recuperação do centro da cidade. Né? Pô, tá ficando boa. Foi o primeiro contato que eu tive quando cheguei em Porto Alegre, com 12, 13 anos, foi com o centro. Eu era apaixonado pelo centro da cidade, vindo do interior. Ali pro Mateus, ali? Era uma passarela. Era uma passarela. Você ia namorar na frente do CRAI, ali, naquele trecho entre a Doutor Flores e a Bragança. Maravilhoso. Depois houve um período de degradação que aconteceu nas principais cidades e capitais do país, um fenômeno nacional brasileiro. E agora a recuperação é uma realidade. Eu digo isso porque eu tenho ouvido muitas pessoas, especialmente essas que frequentam os shoppings, que nós vamos aos domingos, fins de semana, dizer, cuidado, não vai no centro. Não é verdade. O centro está muito bem policiado, né? Não se vê mais correria de assaltos como se via há alguns anos. Está feito toda a pavimentação ali na Doutor Flores, na Alberto Bins, o viaduto, está muito bonito. Eu acho que isso aí é um fato, eu não posso deixar de bom sublinhar isso aí, está correto, viu, gente? Tá correto. Tem que tirar o chapéu para o Sebastião Mello, aí está fazendo um trabalho exato, muito interessante. É o nosso prefeito agora. Está fazendo um esforço. É uma região que está recuperada, não oferece risco nenhum, o mercado público está maravilhoso, os arredores, especialmente aquele trecho ali. Tem que trazer o Porto Alegrense para o centro da cidade de novo. Cheio de lojas. Esse dia eu contei, é um mistério para mim, por que tem tanta ótica em Porto Alegre? A descida da Rua da Praia entre a Senhor dos Passos e o Doutor Flores, tem 7 óticas de cada lado, né? E, enfim, eu não podia deixar de fazer esse elogio. E eu elogio que indiretamente é o prefeito, porque ele é o responsável por isso. Está terminando o nosso tempo, tá? Eu só vou terminar com como nós começamos. A Copa do Mundo tem mais um favorito. A Inglaterra ganhou com facilidade da Croácia, nós não fizemos referência, estamos fazendo referência agora. É mais um favorito. Muito bem. Vamos acompanhando a Copa do Mundo aí, tal, né? Aqueles aficionados pelo futebol. E amanhã, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.